Boa tarde. É chegado o momento de iniciarmos nossos comentários sobre o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Insatisfação e utopias é o tema central que iremos abordar nessa tarde. Livro Momentos de Saúde e Espiritualidade é o livro que estamos procurando analisar. Hoje estamos no capítulo 8, Insatisfação e Utopias. Estudos anteriores estão no nosso canal no YouTube. E vamos para a nossa introdução, um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Do livro Evangelho Comentado por Emmanuel, as Cartas de Paulo, passagem de Efésios, capítulo 6, versículo 7. Separamos esse tópico que nos chamou mais a atenção. Aceita a responsabilidade em tuas mãos, ou as provas que o tempo te trouxe, por trabalho que Deus te confia, trabalhando e servindo, compreendendo e auxiliando aos outros. Por amor a Deus, e mais depressa te desfarás de quaisquer sombras do passado. Vamos aqui fazer alguns apontamentos, aprofundando o que Emmanuel aqui nos traz. Emmanuel aqui nos propõe que estejamos atentos a assumir responsabilidades, provas, dificuldades que surgem em nossa vida. Mas assumi-las percebendo nelas oportunidade de crescimento, de progresso. Por isso ele diz que o tempo te trouxe por trabalho que Deus te confia. Está aí o grande diferencial para as pessoas que ainda não usufruem de uma compreensão da vida em termos espirituais. Dificuldades, provas, responsabilidades são apenas cargas atormentantes sem finalidades quaisquer. Mas para nós, que temos aprendido à luz da doutrina espírita, os objetivos verdadeiros da nossa passagem pelo corpo material, muda completamente esse tipo de percepção. Para nós, dificuldade, problemas, provas, são possibilidades de aprimoramento, de crescimento espiritual. E por isso continua Emmanuel, trabalhando e servindo, compreendendo e auxiliando aos outros, por amor a Deus, e mais depressa te desfarás de quaisquer sombras do passado. É claro que o primeiro mandamento da lei divina, como nós conhecemos, é amar a Deus sobre todas as coisas. Verdade é na vivência, na sensibilidade a esse amor, que nós podemos oferecer qualidades para o auto-amor, para o amor ao próximo. Mas aqui Emmanuel faz questão de destacar, por amor a Deus, trabalho que Deus te confia, é porque Ele quer nos chamar a atenção de que, no entendimento que esse texto nos convida a refletir, é indispensável que Deus, espiritualidade elevada, esteja em primeiro lugar, para que, de fato, trabalhemos em nós
essa sensibilidade positiva diante de problemas e de provas, porque nós trazemos arraigado no nosso psiquismo, em inúmeras experiências encarnatórias, contrariedades e revoltas diante de problemas, de desafios. Mas agora, tudo muda de aspecto e nós podemos aproveitar ao máximo a nossa oportunidade reencarnatória, usufruindo, refletindo os ensinamentos como esses que Emmanuel nos traz e que nos possibilitará não só o êxito aos objetivos da nossa encarnação, mas também para vivenciar da forma mais planificadora, positiva e feliz as circunstâncias adversas que a vida nos traga. Então vamos para o nosso tema central, insatisfações ou insatisfação e utopias. E vamos para o primeiro tópico desse tema. A insatisfação responde pela presença de muitos males e sofrimentos no organismo social, gerando desequilíbrios que poderiam perfeitamente ser evitados. Realmente, por trás dessa insatisfação predominante em a maioria das pessoas, está os vínculos com o imediatismo, com o materialismo, aonde por melhores circunstâncias e possibilidades venhamos a adquirir, a sociedade materialista sempre nos empurra a estarmos incontentes e insatisfeitos com aquilo já adquirido. De fato, viver na Terra, mundo de provas e expiações, envolvido por essa perspectiva do materialismo, significa, ao longo do dia a dia, uma busca por uma realização, por conquistas que jamais nos satisfarão. É interessante percebermos que Jesus já nos dava a fórmula adequada para que não sofrêssemos esse tipo de mentira, de ilusão colocada dentro da filosofia materialista. E é naquela observação simples, mas profunda de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas vos sejam acrescentadas. O materialismo inverteu completamente isso. É buscar todas as coisas de ordem material para deixar por último lugar, se houver tempo, as questões de ordem espiritual. E o resultado é uma sociedade insatisfeita, infeliz, que tenta buscar fora aquilo que, na verdade, tem dentro de si e não percebe, não tem consciência, que é a única realidade que nos dá plenitude e satisfação, o despertar espiritual, que não se encontra em nada no mundo exterior, que se encontra dentro de nós, mas que precisa ser percebido e buscado para que, de fato, o consigamos usufruir. Então, voltando aqui ao tópico, gerando desequilíbrios que poderiam perfeitamente ser evitados. De fato,
O resultado dessa loucura projetada pelo materialismo é o incremento das doenças do sentido, das emoções. A ansiedade, a depressão, o estresse, a preocupação exacerbada com o futuro, gerador do estresse, ou com envolvimento em culpas e em desequilíbrios que nos leva ao passado, abertura de portas para as depressões. Enquanto que a busca e a vivência da espiritualidade que em plenitude existe dentro de nós, mas precisa ser trabalhada, nos traz para o dia de hoje, para a vivência da oportunidade presente, aonde corpo, mente e espírito deve estar se dirigindo plenamente para usufruir de imediato um nível de plenitude, de paz interior, de felicidade verdadeira que não se encontra de outro modo. Utilizando-se de mecanismos de evasão, a criatura evita assumir a própria realidade, elaborando modelos de fictícia felicidade, para os quais transfere as aspirações, produzindo os estados de inconformismo, de desgosto, a que se aferra, perdendo excelentes ocasiões de conhecer-se e planificar-se. E então, por que a busca desses mecanismos de evasão? Exatamente por não se perceber com valores interiores que deve trabalhar e conscientizar-se. Estando com o entendimento e a compreensão da vida focada apenas no material, no transitório, nas ilusões dos sentidos físicos, não se percebendo com valores outros, há uma consequência natural disso, que é a evasão, a fuga da verdadeira realidade que traz dentro de si. E nisso substitui, como o texto nos diz, pelos modelos de fictícia felicidade. Os modelos de fictícia felicidade são projetadas para a posse, para o poder, para o dinheiro, para o prazer exacerbado, aonde o homem perde-se a si mesmo ao se projetar nas coisas de ordem material, desvalorizando a sua essência maior que deve estar acima de tudo isso, que é a essência espiritual. Então, o resultado é essa transferência de aspirações, geradora de um estado de inconformismo, de desgosto, de nunca estar usufruindo o suficiente. É a sede da água do mar, que quanto mais bebe, mais sede tem. Quanto mais tempo dedica à aquisição de bens, de posições e de poder, mas nunca usufrui do suficiente. É isso que esse texto que estamos analisando vai nos chamar, está nos chamando muita atenção, para sairmos desse jogo de utopias, de sonhos mentirosos, projetados pelo materialismo, geradores de inconformismo e de doenças emocionais. De caráter rebelde,
e conduta perturbadora, despreza os recursos preciosos de que dispõe, anelando somente pelo que gostaria de ser, de ter, de parecer. É incrível a veracidade disso que Joana nos diz aqui. A questão toda dessa fuga para o materialismo, ela tem a ver com o nosso caráter de rebeldia, de ir de encontro às leis de Deus já há diversas encarnações, de estar nessa conduta perturbadora, de querer as coisas do nosso modo humano e imperfeito, e não admitir que o projeto ideal para a felicidade, para a paz e para a plenitude está nas leis de Deus, cuja base maior é a lei do amor, atrelada ao despertar da nossa verdadeira natureza, a natureza espiritual. Então, esse homem moderno despreza os recursos preciosos de que dispõe, anelando, desejando veementemente, somente pelo que gostaria de ser, de ter, de parecer. É a sociedade da aparência, né? Tão projetada nas mentiras das redes sociais, aonde os risos e as alegrias manifestas em postagens encobrem estados emocionais de conflito, de desequilíbrio, de sofrimentos íntimos. Mas agora, usufruindo desses esclarecimentos que nos traz as obras de Joana de Ângeles, nós, de uma vez por todas, devemos sair desse jogo de aparências do materialismo intenso que tem tomado a nossa sociedade atual. Aguarda, nesse clima de inconformação, um milagre que jamais lhe ocorrerá de fora para dentro, sem realizar o notável esforço de transformação de conceito, bem como a mudança de atitude de dentro para fora. Então, muitos estão assim, atirados ao materialismo, à inconformação, às utopias realizadas nesse imediatismo e numa busca de satisfação exacerbada dos sentidos físicos. Essas pessoas esperam um milagre, encontrar a verdadeira felicidade, que jamais lhe ocorrerá, como Joana lembra, de fora para dentro, se não for realizado o esforço interior de transformação desses conceitos absurdos da sociedade atual, buscando e estabelecendo a mudança interior, onde a nossa atitude passa a se voltar mais para o autoconhecimento, a autotransformação, o despertar do eu profundo, do self, como nós aprendemos na psicologia espírita, que é exatamente esse trabalho interior que vai nos abrir as portas para a vivência de um estado de plenitude, que é importante deixarmos aqui bem claro, não depende de nada do mundo material, nem de questões externas, nem de conquistas de posições. Tem como base única
e completamente suficiente os valores espirituais, interiores em nós. Aprofunda-te no autoconhecimento, redescobrindo-te. És conforme te elaboraste na sucessão do tempo. As tuas matrizes encontram-se no passado espiritual, que não mais alcançarás. Entretanto, mediante novos comportamentos, alterarás o ritmo e as ocorrências da vida. Então, aqui, Joana deixa bem claro a sua orientação. Aprofundarmos-nos no autoconhecimento. Mergulharmos na busca facilitadora desse autoconhecimento pelo estudo das obras espíritas, do mecanismo de funcionamento das leis de Deus, do conhecimento profundo da vida espiritual, como nos é mostrado nas obras de André Luiz, por exemplo, sobre a vida no mundo espiritual. E aí ela continua: as tuas matrizes encontram-se no passado espiritual. Aquilo que é a base, a causa de todos os problemas e dificuldades que ainda não resolvemos e que não encontramos na vida atual a sua origem, encontram-se no passado espiritual, que não mais alcançarás. Não recuperarás memórias disso, por misericórdia divina. Entretanto, mediante novos comportamentos, alterarás o ritmo e as ocorrências da vida. Então, a doutrina espírita nos dirige muito a atenção para o momento presente, para o aproveitamento máximo da nossa atual oportunidade reencarnatória, onde devemos trabalhar uma percepção, um entendimento da vida que nunca antes havíamos trabalhado e que, ao mesmo tempo, nos sensibilizando a essa transformação, estabelecermos no nosso comportamento e na nossa vida diária aquele entendimento novo que agora usufruímos pelo despertar da espiritualidade profunda em nós, do nosso si, do nosso eu profundo. A força de ti mesmo não te leva a lugar algum. A fuga de ti mesmo não te leva a lugar algum, porquanto jamais te dissociarás da tua realidade. Inicia um programa de autovalorização, analisando os fatos, conforme mereçam ou não consideração. Então, é interessante quando Joana diz assim: a fuga de ti mesmo não te leva a lugar algum. Porque, meus amigos, essas pessoas que estão subjugadas e submetidas ao entendimento materialista da vida estão em fuga de si mesmas. Estão correndo do autoconhecimento, de se perceberem na sua verdadeira natureza espiritual. Mas aí Joana acrescenta: mas porquanto jamais te dissociarás da tua realidade. Há de mais cedo ou mais tarde o homem despertar para o trabalho de identificação da sua verdadeira natureza e de realizar isso que estamos aqui comentando, em termos de encontrar os verdadeiros caminhos da felicidade perene que está em harmonia com as leis de Deus. Conforme, aí fechando aqui esse slide, inicia um programa de autovalorização,
analisando os fatos, conforme mereçam ou não consideração. Devemos direcionar tempo e cuidados nesse trabalho de autovalorização, de autoencontro, de tal forma que o exercício, o discernimento adequado no nosso dia a dia esteja vinculado àquilo que de fato merece valor, merece nossa atenção. Significa economizarmos um bom tempo, né, em postagens, em vídeos, em redes sociais, aonde os valores que de fato hoje percebemos como sendo mais importantes acabam sendo subjugados, sendo colocados em segundo plano. Então, é isso que ela aqui nos chama a atenção. A nada, a ninguém culpes pelo que consideras insucessos. A pessoa irresponsável, quando não se esforça para alterar o que pode ser modificado, transfere a responsabilidade para as circunstâncias que acredita más, para as pessoas, ou culpa a si mesma, preferindo a queixa ao esforço profícuo. Muito importante essa passagem para o nosso estudo dessa tarde. Então, primeiramente, não culpar ninguém, nem nada, pelas dificuldades, insucessos e problemas que estejamos a enfrentar. Trouxemos condicionamentos do nosso passado reencarnatório, que sempre nos propelava, nos empurrava a culpar os outros e nunca ter responsabilidade. Agora, com o entendimento novo que a doutrina espírita nos dá, não só não devemos culpar nada, nem ninguém, nem a nós mesmos. Devemos ter responsabilidade, o que é muito diferente. Porque a culpa, por si só, ela apenas gera autossofrimento, sofrimento de acréscimo, sem que o erro que temos cometido tenha servido de lição. Normalmente, as pessoas que têm essa tendência a ficar se autoculpando voltam a repetir os erros. Então, a pessoa irresponsável, quando não se esforça para alterar o que pode ser modificado, transfere a responsabilidade para as circunstâncias que acredita más, que acredita ruins, para as pessoas, ou culpa a si mesma. É assim que as pessoas distanciadas do entendimento espiritual da vida fazem. E nessa atitude tão habitual, apenas intensificam sofrimento, desassossego, tristeza e frustração. Aqui nós estamos aprendendo a parar de ser vítimas de nós mesmos, a assumir quando erra a responsabilidade para não retornar ao erro. E, ao mesmo tempo, estar com a visão e o objetivo maior decidido na busca do positivo, do êxito, através de toda uma reflexão e percepção nova da vida e de seus objetivos. O tempo, o lugar, a sociedade, o governo, a inveja alheia, a competição malsã, a má sorte ou a fraqueza são os ingredientes para justificar a acomodação, o falso sofrimento de que se diz objeto.
E aqui tem algumas coisas bem importantes para refletirmos, né? Primeiro, Joana junta aqui no conjunto todas as possibilidades falsas de transferirmos responsabilidade. O tempo, o lugar, a sociedade, o governo, a inveja alheia, a competição, a má sorte, são ingredientes para justificar a acomodação. Nunca para nos motivar no crescimento e na aquisição de espiritualidade. Mas para justificar a acomodação e o pior, que aqui em seguida ela coloca, o falso sofrimento de que se diz objeto. Falso sofrimento? Sim, porque há uma carga grande de sofrimento criado pela própria pessoa que está envolvida na percepção da vida pelo materialismo. Uma coisa são as dificuldades, as provas necessárias que a pessoa tem que passar. Outra coisa é o nível de tristeza voluntária, de revolta e de contrariedade que a pessoa desatenta à sua natureza verdadeira espiritual coloca. Essa carga enorme de acréscimo que é o falso sofrimento de que Joana se refere e que, na realidade, é acrescida pela percepção ilusória da vida que a pessoa ainda tem. O insatisfeito, além de ingrato, é rebelde, é preguiçoso, que prefere as sombras da reclamação e do atraso às claridades do progresso libertador. Não te permitas utopias existenciais, partindo para a conquista de realizações legítimas. É o último tópico que vamos analisar no nosso estudo de hoje. E vejam só, como Joana coloca, nos chamando bem a atenção. O insatisfeito, além de ingrato, é rebelde e é preguiçoso. Em resumo, é tudo que não presta. E que prefere as sombras da reclamação e do atraso. Prefere isso às claridades do progresso libertador. Então, precisamos estar atentos, porque se no passado de outras encarnações tivemos esses hábitos, essas atitudes infelizes, agora não se justifica mais de maneira nenhuma. Agora precisamos abrir-nos às claridades do progresso libertador, da espiritualidade plena. Por isso ela conclui dizendo: não te permitas utopias existenciais, partindo para as conquistas de realizações legítimas. Não te permitas mais ser vítima do projeto do materialismo, que é vivenciado pela maioria das pessoas ainda na Terra. Busca partir para as verdadeiras realizações, aquelas que serão conquistas de teu espírito e que continuarão contigo na realidade do mundo maior. Aquisição das virtudes, do conhecimento libertador, a vivência do bem, do amor e da caridade. Assim, meus amigos, voltamos a pedir, se possível, compartilhem as informações que aqui compartilhamos, divulguem o nosso estudo. Uma boa tarde, muita paz para todos.